tudo bem? Vamos começar aqui a aula sobre eras geológicas e começar aí a entender um pouco dessa formação do nosso planeta. Então, a Terra é redonda ou é plana? Já é a primeira discussão. Terra é essa, logicamente que eu não vou fazer essa discussão, porque sei que alguns aí acreditam que são planas, porém isso aí é mais para aula presencial. Terra é essa que surgiu há 4,6 bilhões de anos atrás. E sua transformação a gente acaba estudando através de escala geológica de tempo. Que escala é essa? Escala é essa, né, que a gente estuda do Adriano até o período Cenozoico Quaternário. Nós vamos passar de período a período ali para que você possa entender melhor. E aí, pessoal, essa escala ela é sempre de baixo para cima, né? Então nós temos aí o estudo sempre do mais antigo ao mais recente. Não esqueça desse detalhe, entendeu? E aí, logicamente, que esse período vai haver muitas transformações nas rochas. E quero muita atençãozinha nessas transformações, porque as rochas será assunto para uma próxima aula. Colocando aí que essa definição é um pouco confuso você entender 4,6 bilhões de anos, é muito lá atrás, a gente perde um pouco nesse sentido. Pensando nisso, eu vou fazer um joguinho com vocês. Nós vamos pegar 4,6 bilhões de anos e transformar em 24 horas, para que você possa entender quanto tempo demorou a teoria do Big Bang, quanto tempo demorou o período arqueano, proterozoico, paleozoico e mesozoico, para encaixar um pouco mais. No decorrer da aula eu vou sintonizando vocês, caso você não entenda, mas é o seguinte, 4,6 bilhões de anos, 0 horas. Nós vamos correr 24 horas até chegar nos dias atuais. E aí, nossa viagem, para você entender, cada 18,78 segundos equivale a 1 milhão de anos. Olha para você ver, 1 milhão de anos, 18 segundos, é pouquíssimo tempo para você entender essa escala de relógio que nós vamos fazer aí. Vai ficar parecendo uma viagem ao tempo, então essa é a necessidade da atenção. Vamos começar então, 4,6, 0 horas. Esse é o surgimento do nosso planeta. Planeta esse que é composto principalmente por poeira e gás, até por conta daquela explosão que nós conhecemos a teoria do Big Bang. Teoria essa então que, passados 22 minutos, que equivale a 70 milhões de anos, então olha a questão do tempo aí, ó, 22 minutos apenas, 70 milhões de anos se passaram. Então nesse tempo aí foi o período do Big Bang, da explosão, né, que teve aí o país, na verdade o planeta chamado Theia, bateu no nosso planeta. Então, a partir dessa explosão, poeiras cósmicas ficaram vagando pelo universo e deu origem ao quê? A formação da nossa Lua. Então, pessoal, Theia é o nome desse planeta que vai se chocar ao nosso, ok? E, dando continuidade, o período Adeano é o período onde vai ter aí grande quantidade de chuvas de meteoros. E essas chuvas de meteoros vão trazer principalmente ferro e silicato. Ferro esse, por ser muito pesado, né, acaba se fundindo no núcleo do nosso planeta, né, por ser muito denso. Já o silicato fica mais na superfície, formando assim um oceano de magma junto com outros componentes. Por conta disso daí, né, nesse período adeano, vai ser o período mais rico em CO2, né, que são o gás carbônico. E esse gás carbônico vai dar origem também à questão do oxigênio, entre outros gases que são presentes hoje na nossa atmosfera. Então, olha só, já temos o ferro, já temos o silicato, já temos o gás carbônico. O gás carbônico também tem oxigênio, então vai ter origem ali também de oxigênio. E aí, a presença desse oxigênio vai transformar ali em gotículas de água. Então, vai começar, então, o nosso planeta a ter esse oxigênio, ainda em pequena quantidade, 0,0001%. Porém, isso aí vai crescendo. E esse crescimento vai dar origem ao primeiro oceano, ou seja, o único oceano que nós tínhamos naquele período. Detalhe, nós temos aí 3 horas de viagem. Na nossa terceira hora de viagem, a formação de um imenso oceano. Né? Então, um surgimento aí de abundância em certa quantidade do oxigênio. Ok? Esse oxigênio vai ser fundido com ferro, silicato, só que o ferro, como eu disse, é mais pesado. Então ele, por ser mais denso, vai para o fundo do oceano.
formando assim as primeiras jazidas, né, que nós temos de representação de material ferroso e, logicamente, explorado até hoje aí pela questão comercial. Então, nós temos o surgimento ou a chegada do Proterozoico, que é o segundo éon aí, né, período ali Adiano, ali, o Arqueano, chegando nesse momento, Proterozoico. Começa então a deformação das bactérias aeróbicas. Aí a linha de biologia, o professor Jonathan, Rodolfo, né, trabalha um pouco mais com a questão dessa biologia aí. Trabalhando então a origem desses seres vivos. Começa, né, então a ter ser vivo, ó, ferro, silicato, oxigênio, gás carbônico, começa a ter vida, né, então na nossa representação do nosso planeta. 21 horas, olha só, saímos de 3 horas, 21 horas, 18 horas de viagem. Essas 18 horas de viagem é no período Proterozoico. Praticamente 1,5 bilhão de anos somente nesse período. E, consequentemente, são 6 períodos que vai falar aí no Paleozoico, né? Então, esse Paleozoico, ele é muito rico e diverso. Vai ser a formação do nosso primeiro grande supercontinente, ou pequenas parcelas continentais. Como assim? Vamos ter aí, ó, Laurentia, Sibéria, Báltica e Gondwana. Nós temos a Laurentia, que é a região ali dos Estados Unidos, ali hoje, né, América do Norte. A América da Sibéria, que é a parte mais ao norte, né, da Ásia ali. E nós temos a Báltica, que é a parte um pouco mais centro-norte europeu. E o hemisfério sul, chamado de Gondwana. Gondwana é esse que nós vamos usar posterior também, depois da Pangeia, né? Lembrando que essa aqui ainda não é a Pangeia vai ser formada, e aí criando aquele supercontinente que nós conhecemos. Depois de 21 horas, nós já estamos na viagem num período 22, né? 22 horas e 41 minutos de viagem. Nesse período vai surgir, né, a Era Carbonífera, que nós aí temos as jazidas de carvão criadas e fundidas desse período e exploradas hoje, né, em grande, maciça representação no comércio de modo geral. E colocando, pessoal, essa formação também, além do carvão mineral, vamos ter um envolvimento ou surgimento maior aí dos répteis. Já existiam, porém agora com maior diversidade. Então, olha só, no período carbonífero, os répteis vão aparecer e vão dominar, né, a cadeia alimentar nesse período. Lembrando também da formação do carvão, como que ele é formado. Nós temos aí as florestas e pântanos que foram, né, que surgiram nesse período, juntamente com a temperatura e pressão, vai ser formado o carvão, entendeu? Temperatura, pressão, matéria orgânica. Isso tudo vai dar origem ao carvão. Carvão que é subdividido em 4 classes. E aí, tarefinha de casa, viu? Quando retornar às aulas aí, eu vou estar vestindo o caderno de vocês. Pesquise lá para mim quais são essas 4 classes. Então, classificação do carvão, que é o quê? Turfa, linito, hulha e antracito. Repetindo para vocês aí, ó. Turfa, linito, hulha e antracito. Então, pessoal, vai lá, vai na internet lá, classificação do carvão, que você vai conseguir achar, pesquisa lá e leva pra gente como tarefinha de casa. Entendido, moçada? Colocando agora, marcando o período do Permiano, que é a questão de exterminação de praticamente 90% dos seres vivos da época, resistindo apenas alguns répteis e algumas plantas que estavam em regiões mais altas. Então, não é à toa que ficou marcado como um período conhecido como Mãe de todas as extinções, justamente por essa grandiosidade, né, de ser vivo que morreu nesse período. Por quê? Por conta de grandes erupções vulcânicas. E aí fazendo aquele novamente mar de magma nos continentes, aí tampando também boa parte dos oceanos. E por conta disso, depois surge o período Triássico. Triássico que os répteis voltarão a dominar a Terra. E voltarão porque depois desse período vai ter o período Jurássico. E aí os dinossauros mandando, né, sendo aí os grandes líderes da cadeia alimentar no nosso planeta.
E também surgindo aí a questão da Pangeia. Então, no período aí Jurássico, aqueles continentes que eu já havia mostrado para vocês, Laurentia, Báltica, Sibéria e Gondwana, vão se juntar. No que eles se juntam, nós chamamos isso de Pangeia, o supercontinente. E esse supercontinente vai ter a parte norte e a parte sul. A parte norte chamada então, né, de Laurásia. A parte sul chamada de Gondwana. Então, muito cuidado e atenção. Aqui uma representação, né, para ver a questão da separação desse supercontinente. Continuando, a teoria mais aceita para a extinção do período Jurássico foi que, na região da península de Yucatán, no México, né, caiu um meteorito. E esse meteorito aí, no que bateu na Terra, houve uma explosão. Essa explosão, principalmente de rochas, fez a Terra toda ser coberta por uma poeira. Essa poeira atrapalhou por vários anos, né, até aí representações de quase milhões de anos, a entrada de radiação solar no nosso planeta, e por isso houve um período de glaciação. E nessa glaciação houve então a extinção dos dinossauros. Isso aí representado pelos fósseis que são achados, né, em todos os continentes. E aí, por ter fósseis parecidos na África, na América do Sul, aí eles consideram essa teoria da Pangeia a teoria mais aceita. Entendido? E aí, pessoal, dando continuidade, ó, já estamos na 23ª hora da viagem. Saímos do 0 horas, já percorremos 23 horas desse dia. Para ser mais exato, 23 horas e 49 minutos. E que vai até 52 minutos. Então, são períodos aí, ó, de 3 minutos, ou seja, isso aí vai dar mais ou menos aí uma representação de 6 a 7, ou até um pouco mais, 10 milhões de anos, né? Que nós ficamos no período Oligoceno. E nesse período Oligoceno, foi o período que separou a Antártida, a Índia, né, grudou no continente asiático, a América se posicionou, ainda não de forma unida, né, a Oceania, né, então tendo ali o posicionamento pós-Pangeia. Por isso que é importante esse período. E os processos orogênicos, que são a formações de cadeias montanhosas e até mesmo do solo submarino, né, algumas ilhas e tudo mais, essa formação ocorreu, então, no período Cretáceo. No Cretáceo, então, apenas alguns minutos aí depois, segundos depois, surgiram, então, os Alpes suíços, Alpes lá na Alemanha também, e aí uma representação também dos Carpatos na França, entre outras cadeias montanhosas, né, como o Himalaia, Cordilheira dos Andes, temos também a questão dos Atlas na África, enfim, esses processos orogênicos, que é o processo de formação de cadeias montanhosas de relevos aí mais antigos, que é um assunto para próximas aulas aí também. Entendido? E aí, pessoal, ó, 23 horas e 58 minutos, estamos finalizando a nossa viagem. E por conta dessa viagem aí, nós chegamos no período Plioceno, que se estenderá, ó, a 23 horas e 59 minutos e 11 segundos. Pouco mais aí de 50 segundos para acabar a nossa viagem. E nesse período, a América se funde, né? Através ali do Panamá, né? Acaba se fundindo a América do Sul, Central e do Norte. Então, essa fusão ali, dando origem de fato ao nosso continente. E o clima nosso fica mais ameno. Por quê? Lá no Oceano, a nossa temperatura é o dobro, segundo estudos, da atual. E aí, nesse período aqui, no Plioceno, a temperatura fica um pouco mais amena, mais fria. Então, chega mais próximo à nossa realidade atual. Entendido? E surgirá no Plioceno também o hominídeo, o Australopithecus. Esse Australopithecus aí, né, surge, depois o Homo habilis, o Erectus, o Sapiens neanderthalis e depois o Homo sapiens sapiens, que é a questão da nossa origem principal. Então, ó, lá no Plioceno surge o Australopithecus, né? Então surge aí alguns dessa representação humana, pelo menos é o que as teorias dizem. Colocando então, pessoal, faltando 49 segundos, lembra do segundo lá?
49 segundos no período quaternário, chamado de Pleistoceno. Então, ó, chegando, acabando já. Nesse Pleistoceno aí, vai surgir o quê? Vai surgir o Erectus, o Neanderthalis, né? Vai chegando ali, vai surgindo. E faltando 12 segundos apenas para a nossa viagem acabar. 12 segundos nós chegamos, né? Os Homo sapiens chegam a habitar a Terra. Então, nessa habitação, nessa glaciação que a gente fala aí e tudo mais, né? O Homo sapiens sobreviverá à última, né, glaciação e será, né, no caso, a espécie dominante do planeta, até por conta da extinção dos dinossauros aí. Uma dica, aproveita que está em casa aí, volta lá no filminho A Era do Gelo 1 e A Era do Gelo 2, assiste lá, né, que vai entender um pouco mais dessa glaciação e também a questão do Homo sapiens aí começando a dominar o nosso planeta. E, logicamente, a nossa viagem está chegando ao final. Porém, olha só, questão da glaciação, a travessia, chegada na América, surgimento dessa humanidade na África, expandindo pela Ásia e Europa, depois chegando na América. E aí, a glaciação, que foi da parte, né, tomada pelas posições mais geladas, porém o gelo cobrindo todo o nosso planeta, né? E aí chegamos a praticamente 5 segundos, né? A nossa realidade aí, nós temos aí em menos de 10 segundos da realidade do planeta é a origem de nós, né? Assim, os seres humanos atuais. Então esse período quaternário, né? Então essa atualidade. Isso nós chamamos de Holoceno. Então o Homo sapiens aí vai começar a trabalhar com as construções, né? Vão ter guerras, conflitos, né? Que são na época imperial ainda, as guerras mundiais, e logicamente questão de construção de prédios, maravilhas arquitetônicas, entre outros aspectos. Quero agradecer, pessoal, essa aula a uma pessoa que, né, no tempo de amizade que eu tenho com ela, me relatou vários pontos aí que eu pudesse montar essa aula. Então, nada mais, nada menos que uma pessoa que viveu praticamente desde lá dos Australopithecus até hoje. Nosso amigo Newton, né? Então, pessoal, agradecer aos relatos que ele me passou, justamente pelo seu tempo de vivência aqui na Terra. Muito obrigado também ao professor Newton. Brincadeiras à parte, agradecer ao canal Maigel, professor Lobão, que me forneceu boa parte do material para que eu pudesse montar essa aula. Tranquilo, pessoal? E até a próxima, bons estudos. Não esqueça de anotar as suas dúvidas. Até a próxima. Tchau, tchau.